bem, muito boa noite. Agora estamos de volta aqui ao vivo do JMDcast, depois da nossa pausa técnica. Hoje eu estou no estúdio 2 aqui, eu voltei para as origens, voltei para as bases. E o pessoal que estava acompanhando aí agora já vai poder assistir na íntegra, gente, e já vai ter de volta aí a nossa transmissão. E é claro, a gente falando aqui com as pessoas aqui que estão nos acompanhando. Dá uma boa noite para a gente, doutora Maria Luísa, a nossa entrevistada Boa noite de novo, Jefferson. Boa noite, comunidade. Agora dá para me escutar? Agora eu acho que Agora eu tô te ouvindo. tá Vamos ótimo. ver. Vamos pegar o retorno. Tudo bem? Aê, temos o retorno, viu? Coisa boa. JMDcast ao vivo, agora em definitivo, pessoal. Né? Hoje, nessa noite de quarta-feira, dia 17 de abril, JMDcast no estúdio 2. Tive um problema técnico lá no estúdio principal, mas voltando aqui às origens, às bases, de onde o Jornal Manchete Digital deu o seu principal start, aí, o seu pulo na comunicação local. É uma pena, a gente estava com bastante pessoas ali nos acompanhando, mas com certeza agora o pessoal vai avisando, vai falando aí que o áudio já voltou e retomou por aqui e a nossa live oficial já está no ar. É uma satisfação recebê-la por aqui, Maria Luísa, e obviamente agradecer também a disponibilidade, já que nós não conseguimos colocar lá no nosso estúdio. Então, uma boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo ao JMDcast. Obrigada, muito obrigada novamente, né? Agora com áudio. Vamos com tudo, né, Jefferson? Agora vamos com tudo, agora temos áudio. JMDcast tem o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana e Cressol. Uma boa noite a todos. Venham chegando que a live vai começando em breve aqui. Eu vou aguardar um pouco aqui, Maria Luísa, o pessoal voltando. Algumas pessoas já vão retomando. Eu também consigo acompanhar por aqui o índice da audiência. E o pessoal que está acostumado já explicando com o JMDcast no estúdio da Vaz Ferreira. Hoje eu estou aqui no estúdio 2, que é na minha casa, porque eu tive alguns problemas técnicos por lá. E aí não pudemos receber a doutora Maria Luísa no nosso estúdio, mas em breve nós teremos ela lá ao vivo com a gente, falando de outros temas, outros assuntos importantes. Vá deixando seu recado, deixe seu like. Agora temos áudio na nossa transmissão, então a doutora Maria Luísa não vai ficar falando para as paredes só, né, como ela estava no início da nossa entrevista. Já temos aqui algumas pessoas. Vamos então à primeira pergunta, repetir a pergunta. A gente sabe que aqui em Tupã-Siretã é uma cidade pequena, as pessoas acabam se conhecendo, mas a Maria Luísa é de outro país. Fala um pouco da tua origem, da tua infância. Eu acho que é importante a gente começar a nossa entrevista. Geralmente eu faço isso com os entrevistados. Por gentileza, traga pra gente um pouco da tua história. Tudo bem, assim, eu nasci em Santa Cruz de la Sierra, é uma cidade, capital do estado de Santa Cruz, né, na Bolívia. Eu sou boliviana, agora estou naturalizada brasileira, né, Jefferson? Dia 5 de janeiro saiu minha naturalização, então eu tenho dupla nacionalidade agora. É uma família de 4 irmãos, eu sou a irmã mais velha, tenho uma irmã e mais 2 irmãos que são gêmeos, né? E meu pai, ele é falecido, e minha mãe, né, que está lá. Então, praticamente a minha família de origem toda está lá. Mas eu tenho uma família que posso dizer assim, mesmo que não seja de sangue, né? Tem uma família que é Tupã. E foi a cidade que me acolheu, quando nasceram onde moro com minhas 2 filhas, né? E eu assim, tenho muitos amigos de coração que consideram minha família. Muito bem. E a medicina, Maria Luísa, quando que chegou na tua vida, assim, quando é que eu vou ser médica? Assim, eu queria ser primeiro arqueóloga, olha a situação, né? Eu queria ser arqueóloga com 11, 12 anos. Com 13 para 14 anos, eu pensei, vou fazer arquitetura. Aí foi mudando a situação. Gosto muito de arte, gosto muito de pintura, de escultura, essas coisas artísticas, música, eu toco piano, inclusive, né? Fazia teatro. Eu era tecladista de um grupo de rock na minha escola. A gente viajava muito com o grupo de rock e viajávamos com teatro. E com 15 anos, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio intercultural para a Alemanha. Eu morei na cidade de Münster, porque eu estudei em um colégio alemão.
E lá a gente vai se definindo, né? Nessa época, minha avó, mãe da minha mãe, ela ficou muito tempo internada no hospital. Eu acompanhava minha mãe, ela tinha câncer de útero. Então, eu comecei a observar essas pessoas que ajudavam e eu comecei a admirar. Só que eu defini isso quando eu estava no intercâmbio, porque muita coisa clareia na vida, né? A gente começa a avaliar a vida, como é que é realmente. Eu era adolescente, a gente, sem pai, sem mãe, longe de casa, a gente começa a avaliar as coisas que a gente quer realmente para a vida. E eu falei, não, eu não quero saber da arqueologia, a arquitetura, eu vou deixar como um hobby, né? E eu vou fazer medicina. Eu cheguei e falei para minha mãe e meu pai, eles inicialmente ficaram meio chocados, porque medicina é uma carreira muito longa. E meu pai falava assim, tu tem que aceitar essa bolsa que tu ganhou. Eu ganhei uma bolsa para fazer comércio internacional, por causa do alemão, do inglês, né, e do espanhol. Então, e eu não, eu quero fazer medicina, senão eu vou demorar mais tempo para me formar. Então, eu fiz o vestibular para outro estado, né, dentro da Bolívia, eu passei, mas como eu estava com 16 anos, e eu entraria com 17 anos para a faculdade, era muito nova. Aí meu pai me fez a proposta de pagar uma faculdade particular. Eu me formei na Universidade Católica, na minha cidade, que era a única faculdade particular do meu estado, né? Se tu gostar realmente no primeiro ano, tu pode, né? Tu pode trocar, tu tem a vaga ainda. E depois, quando tu te formar, tu faz a tua vida o que tu quiser, viaja, sai do país, faz o que tu quiser, vai estar formada. E ele teria se cumprido, né, com a missão dele com o pai. E foi isso que eu fiz, né? Me formei e eu decidi fazer, no caso, minha especialização no Brasil, né? E acabei sendo ginecobstetra. Que, na verdade, Jefferson, é assim, ó. Eu gosto muito da parte cirúrgica. Eu gosto muito da parte prática. Não sou tão teórica, assim. E, inicialmente, eu queria fazer cirurgia plástica. Olha como são as coisas. Aí eu fui morar em São Paulo para tentar um hospital. Eu não consegui aprovar lá. Consegui no Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia do Rio. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral. Eu sou cirurgião formado, né, com certidão do MEC e tal, mas eu só exerci durante 2 anos enquanto eu fazia depois a ginecobstetrícia, que eu trabalhava em São Paulo. Trabalhei em Resende, né, uma cidade que fica entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Aí eu não consegui entrar na cirurgia plástica, né, porque é muito difícil. E para eu não ficar sem meu visto de estudante, eu peguei minha terceira opção, porque minha segunda opção era fazer cirurgia oncológica, que também é bem difícil. A terceira que era ginecobstetrícia. Aí quando entrei na ginecobstetrícia, eu me apaixonei, falei, é isso que eu quero, são coisas do destino. Aí o mundo vai te abrindo, né, as portas nessa estrada da vida. Eu conheci gente que me ensinou muito, muito. E eu fiquei na GO, na ginecobstetrícia, GO, como a gente chama. Logo eu tive a oportunidade de fazer mastologia. Um ex meu namorado, ele é militar, né? E acabei vindo para o Rio Grande do Sul, né? Hospital de Clínicas, fiz a entrevista, tal. Só que eu não tinha documentação brasileira, né? Eu era estudante, então isso me prejudicava bastante. Eu tinha que estar sempre correndo para meu país, pegar um visto, ter como demonstrar um curso. E acabei migrando de Porto Alegre para Santa Maria, né? Onde morei vários anos lá. Fiz a revalidação do meu diploma de medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E logo dei uma parada nos estudos, né? Para resolver minha vida, trabalhar um pouco e tal. Fiquei lá, né? Claro, antes disso, né? Eu fiz ginecobstetrícia, né? Antes de voltar, de vir para o Rio Grande do Sul, depois que fiz cirurgia geral, fiz ginecobstetrícia. Eu me formei no hospital, eu fiz no Hospital Universitário Antônio Pedro, que é da Universidade Federal Fluminense, né? Fiz 2 anos lá e mais 1 ano no Hospital de Alto Risco do Hospital Carmela Dutra, né? No Rio de Vasconcelos, que fica no Rio de Janeiro. Então, toda essa bagagem de 5 anos de especialização, né? Tudo eu fiz no Rio de Janeiro, mais o curso de ultrassom, que são 6 meses, e fiz mais 6 meses de videoestereoscopia no Hospital dos Servidores do Estado também, no Rio de Janeiro. Então, toda a minha formação de 6 anos, morei lá no Rio, e logo vim para o Rio Grande do Sul. Acabou parando por aqui
por Santa Não, Maria. não acabei parando. Eu dei uma paradinha só para trabalhar, né? Eu só desci para tomar fôlego e poder criar asas maiores para voar mais alto. Mais ou menos isso, né? E aí chega em Tupã-Siretã em que ano, Maria? É assim, um dia X eu estava olhando na internet onde fazer plantão de ginecobstetrícia, porque assim, o Rio de Janeiro é bem aberto, né? E Rio Grande do Sul é um pouquinho mais fechado para quem vem de fora, né? Se tu não te formou em certa faculdade, é mais difícil tu entrar nesse âmbito. Então, eu comecei a fazer primeiro plantões de clínica médica no PA do Patronato, comecei a trabalhar no posto de saúde em Santa Maria, eu trabalhei no posto São José, que fica perto da faculdade, da UFCM, né? Trabalhei também nos postinhos da Boca do Monte, comecei a fazer ultrassom lá. Logo, trabalhei na Protege, lá inclusive na Protege, eu fui a primeira que comecei a fazer ultrassom lá. Quando o Dr. Zoé comprou o aparelho, eu comecei a fazer, logo eu fiz ginecobstetrícia também lá. E um belo dia, eu vi que estava precisando plantonista aqui em Tupã-Siretã, né? E o doutor Mendes estava doente, né? E eu vim aqui, o Carlinhos, nessa época, né, que estava no hospital, e a Marisa, que estava à frente do hospital também, né? Nessa época, a prefeita era a Iracema. Me esperaram na rodoviária e me mostraram Tupã, me fizeram uma proposta e eu comecei a vir 2 vezes por semana aqui para Tupã. Isso foi no 2008, né? Foi em setembro de 2008. Eu comecei a trabalhar 1º de setembro de 2008, fiz o primeiro plantão para ver como é que era. E eu estou até aqui, até agora, né? Logo peguei um SF, 20 horas, logo 40 horas, e manteve o plantão de obstetrícia, né? Sobre aviso, fiquei quase 16 anos fazendo plantão de obstetrícia, né? Até que fechou a maternidade aqui. E ainda continuo nos postos de saúde dessa época, né? Dessa época. Meu consultório, eu montei um pequeno consultório dentro do hospital em 2009, depois em 2011 eu fui para perto da igreja lá, que aluguei uma sala, logo fui para o centro clínico, em frente ao postão, e há um ano, ano passado eu saí, que fiquei 11 anos lá do lado da Liga, né, na Carlos Gomes de Abreu, e agora, em dezembro, me mudei para um novo local, mais amplo, né, que é onde está atualmente o novo consultório do lado da farmácia Sanar. Vamos já por aqui, chegando acho que passamos aí tranquilamente de 30 comentários, né? O pessoal todo dando uma boa noite, muita gente aqui maravilhosa, a Andressa Almeida, parabéns por ser humano exemplar e uma excelente profissional. Lindo, obrigada. Denise Alves, parabéns pela entrevista. A Letícia Mendes por aqui, ó, uma profissional diferenciada. Um beijo, Letícia. Carolina Pirotti, ó, a Iracema está assistindo comigo aqui, a filha da Iracema. Sim. João César Flores, muita experiência, uma história de luta. Sabrina Varone, maravilhosa, parabéns. Jennifer Oliveira, também médica, tenho uma enorme confiança, não tenho reclamação. A Isabel Fátima de Lima diz o seguinte: boa noite, uma ótima profissional. A Yasmin Vargas também está conosco aqui, linda, amo esta doutora, e muitas outras pessoas também comentando por aqui. Coisa boa. Coisa boa, né? E agora chegou a Adriele Bonotto também, muito querida. Vamos compartilhando, curtindo aí também, elevando a nossa audiência de hoje. JMDcast diferente, não é o nosso usual, explicando para as pessoas que tive alguns problemas técnicos lá no estúdio principal e venho aqui para o estúdio 2, fazia um tempo até que eu não trabalhava por aqui, mas é bom às vezes a gente voltar lá no início, né? Até tô me sentindo bem à vontade aqui, fazia tempo que eu não usava essa forma de modelo da entrevista por aqui. A Yasmin Vargas, já tinha lido o comentário dela. A Valéria Valdenir, querida, Deus abençoe, excelente profissional. A Fábio Flores, Maria, ser de luz, humana, de um coração abençoado. E aí chega a Tupã-Siretã, então, toda essa trajetória já de estudo, dedicação, conhecendo já uma boa parte do país. E aqui em Tupã-Siretã, acaba se inserindo na comunidade, né? Tem tuas filhas, né? Tem a tua vivência por aqui, participa do carnaval,
é ativa, né, das comemorações. Eu adoro! Aqui da cidade. Eu vou fazer um parênteses aqui na nossa linha do tempo e vou falar um pouco do carnaval, né? Esse ano, inclusive, estava viralizando na internet, né, Maria Luísa? Coisa boa! Boa, né? Sempre... Eu me divirto. Tem que ser feliz, tem que se divertir nessa vida. Isso aí. Né? E aqui em Tupã-Ciretã também a parte profissional, como a gente vinha falando. Tem uma ideia assim, Maria Luísa, isso é uma pergunta mais técnica, pode ser que nem dizia o delegado Adriano De Rossi para mim, um grande abraço até para ele. Aí tu me aperta sem me abraçar, Jefferson. Mas eu vou fazer essa pergunta, né? Tem noção de quantos partos já, quantas crianças já botou nesse mundo aí? Assim, nos primeiros anos, a gente tem um caderno e eles passavam de 100 partos por ano, né, em Tupã. Mas a gente dividia também essa tarefa junto com o Dr. Mendes. Logo entrou junto a Patrícia, a doutora Priscila, o Dr. Fábio. E, bom, por muitas razões foi diminuindo, né, essa quantidade de partos. Tinha vezes que eu contava, eu fiz 6, 7 no mês, fiz 10, fiz 12, sabe? A vezes chegava até 20 partos por mês. Mas assim, eu não somente trabalhei fazendo partos esses últimos 15 anos em Tupã, né? Eu fiquei 11 anos trabalhando na Casa de Saúde, né? Até antes da pandemia. Logo, também fazia muitos partos lá, inclusive muito mais que em Tupã, porque cada plantão tem em torno a 5 a 8 partos, 10 partos por plantão de 24 horas. Então, onde mais atendi partos foi em Santa Maria, né, no Hospital Casa de Saúde. Logo, eu saí da Casa de Saúde por causa da pandemia e ficamos 2 anos fora, 3 anos, voltei novamente. E nesse intervalo também trabalhei na Santa Casa de São Gabriel, né? Sim. E faz um ano que depois saí novamente porque pensei, vou priorizar minha família, vou estar mais com as minhas filhas. Só que assim, como fechou o bloco cirúrgico e a maternidade, eu precisava continuar fazendo meus partos do consultório em algum lugar, precisava continuar, né? E há um ano que estou no Hospital de Santiago, faz um ano que eu trabalho lá, né? Até porque, como tenho um vínculo também com a parte de docência e tal, eu consigo desenvolver mais coisas em hospitais que têm um serviço, né? Claro. Em 2018, eu entrei na Universidade Franciscana para poder realizar umas matérias, para ver se eu queria realmente fazer um mestrado. Eu entrei como aluna não regular. E em 2019, comecei a fazer o curso realmente do mestrado em saúde materno-infantil. 2020, fui a primeira e a única da minha turma que defendeu, né, no caso, o curso, né, presencial, foi presencial porque estávamos na pandemia. Sim. E em 2021, como não foi possível retornar, eu comecei a fazer doutorado em nanociências. Eu fiz um ano de doutorado em nanociências, mas não é minha área, não gostei muito, não me inseri muito, né, nas matérias, e eu esperei fazer alguma coisa que tenha a ver com comunidade. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, não é somente com mulheres, com crianças, com idosos. Enfim, eu queria um local que tenha muito, que eu possa tratar, que possa dar um retorno para a comunidade, entendeu? Aí eu até pensei em fazer outro curso, mas como abriu, esperei 4 anos até, né? Abriu na Universidade Franciscana o doutorado em saúde materno-infantil. Ano passado, na metade do ano, eu apresentei meu projeto e eu estou até agora, né, no segundo semestre, né, fazendo doutorado em saúde materno-infantil. Isso, eu sou doutoranda, sou estudante de novo. Isso aí, coisa boa. Pelo jeito, nunca parou de estudar, né? Tá sempre buscando... eu acredito que o estudo é a base de tudo, sabe? E eu acho que se tu gosta disso, tem que explorar, né? Eu dei uma parada na época da pandemia para entrar na linha de frente, né? Para ajudar o Ezequiel, meu esposo, meu ex-companheiro, que sempre estamos em contato diariamente, né? Juntos, conversando por causa das meninas. Sim. A gente eu dei uma parada também para ajudar ele, né, em função ao Covid, né, então me dediquei em pleno, ficava direto em posto de saúde, em hospital, transporte de paciente, enfim, foi muito intensa. Quem me acompanha sabe, né, que eu sempre trabalhei muito
assim, em função de poder dar um futuro melhor para minhas meninas e para minha família. E agora eu dei uma paradinha, né? Porque eu estou me dedicando mais para as meninas, estou estudando, né? Mas continuo trabalhando nos postos, estou em Santiago e esporadicamente ajudo nos plantões também no Brasil e na Terra, né? Sim. E é isso aí, o consultório está bombando, mas não tenho agenda, porque eu não tenho tempo, mas aí estamos indo, nos organizando cada vez, cada dia mais. O pessoal que acompanha sabe que às vezes é 1h tá trabalhando aí, tá funcionando, né? Agora sim, atualmente esse mês começou uma nova rotina para mim, né? Porque como ficou as meninas depois das 5h30, né? Tem um dia que eu faço de noite lá, porque tem pessoas que trabalham e não querem faltar, é necessário no dia de noite. E outra coisa, eu gosto muito do procedimento fazer de noite, que é mais tranquilo. Eu gosto de estudar de madrugada, de noite. Eu sou noturna, não sou tão diurna. Para acompanhar, para fazer uma coisa tem que ser cedo. Cedo. O teu notebook tá acusando bateria fraca aí ou não? Deixa eu ver. Não. Atualização. Agora eu vi aqui e fui fechar o... Mas é isso, né, Jefferson? Tem que estar sempre nisso. Sempre nisso. Tem que estar sempre buscando, né? Tu sabe que eu era mais noturno também, até me formar na faculdade de jornalismo. E aí depois coloquei uma outra rotina, né? Hoje eu acordo mais cedo, mas a gente também não dorme, né? Quando tem que fazer as coisas... Às vezes as pessoas não entendem muito os bastidores, mas a gente se desgasta bastante para poder executar as tarefas e dar conta das demandas, né? Não, ainda assim, sendo mulher, sendo mãe, sendo esposa, sendo colega, né? É bem complicado, sabe? Mas a gente consegue. Até porque tem uma situação assim, por mais que a gente ajude a cuidar, nós homens, o filho vai chegar um momento que é só a mãe que resolve. Não adianta. E por mais que a gente queira e tal, e se esforce, mas vai chegar um momento que é a mãe que resolve, né? Então, trabalhar e estudar e cuidar conta da família não é uma tarefa fácil, com certeza. A mulher se desdobra nessa hora. Né? Não, eu até agradeço, porque o Ezequiel foi meu alicerce, sabe? Ele foi realmente uma pessoa muito essencial no início da criação das minhas filhas, porque a gente decidiu, né? Bom, tu tem mais abertura para trabalho, veio a pandemia, tudo. Então, eu acabei saindo para trabalhar e ele acabou segurando as pontas, como se diz, né? Como casal. Né? E agora, né, a gente está se dividindo, né, essa tarefa. Estou achando maravilhosa, assim, porque muitas vezes na vida é assim, né? A gente perde umas coisas, mas também ganha outras. A vida é assim. A vida é isso. É feita dessas coisas, dessas experiências maravilhosas, sabe? É uma reconstrução. E tá do lado das minhas filhas é uma coisa... assim, o principal para mim agora, né? O principal, tanto que todo mundo fala assim, mas tu deixou o hospital? Não deixei. Só dei uma paradinha, eu continuo com meus, né? Vou esperar que venha o bloco, vou esperar, né? Passar um pouco essa turbulência. Mas eu nunca deixo nada. Eu sempre deixo só congeladinho aí. Logo retorna com força. Não, retornamos aos pouquinhos. Vai depender de muitos fatores, né? Sim. Muitos fatores. JMDcast de hoje, quinta-feira santa, dia 17 de abril, estamos conversando com a doutora Maria Luísa, está conosco ao vivo por aqui, com o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico e também Agrocomercial Viana e Acressol aqui conosco nesta noite aqui em Tupã-Siretã. E você, claro, nosso web espectador, nos acompanhando, nossa grande audiência por aqui, já chegando a 100 pessoas, já temos a terceira maior marca do JMDcast, Maria Luísa, e obrigado, vou ler alguns comentários aqui, porque senão eu vou perdendo os comentários da audiência, o pessoal depois vai me cobrar, né? Vai me cobrar, até porque eu já perdi lá no início alguns. A Michele Turquete conosco, e quem eu não li ainda pode comentar de novo, faz favor. A Michele Turquete conosco aqui, ela está dizendo o seguinte, ela está dizendo assim, ó, sucesso sempre, minha querida Maria Luísa Soares Gutierrez Sela, ó, deu todo o teu nome aqui, ó, passou teu nome aqui. O Cainan, tu és maravilhosa, Maria. A Maria Helena Oliveira, ótima médica e linda, ser humano incrível. Ótima profissional, disse a Cirlei. A Juliana de Moraes, parabéns, Jefferson, pelo teu trabalho, gosto muito dessa médica guerreira.
dá para se dizer assim. Obrigado, Juliana, obrigado pelo reconhecimento. O Kainan disse assim, viralizamos com a Cruella, está lembrando do carnaval aqui, né? A Maristela Nascimento, uma excelente profissional. A Maria Barcelos, ótima profissional, muito querida essa médica. Caroline Fielder, ela diz o seguinte, pessoa maravilhosa, cuidou muito bem de mim e dos meus 2 filhos. Melhor profissional eu amo, que Deus abençoe grandemente sua vida, doutora. Nossa, obrigado. A Ana Gabriela, Maria Luísa maravilhosa, o Lucas Castro, excelente médica, auxiliou muitas vezes no centro social com palestras gratuitas, abrangendo pais e filhos da instituição. A Luciana Moreira, ótima médica. A Marisete Sampaio, ela é maravilhosa. A Luciana Moreira, Deus abençoe. A Evelyn Machado, uma excelente profissional. A Luana Assis, te adoro, Maria. A Zélia Ramírez, boa noite, boa noite. A Janete, excelente doutora, sempre me atendeu quando precisei e tem uma paciência enorme para atender meus pais. A Carolina Pirotti, a mãe está lembrando aqui que a doutora salvou a vida do meu pai e ainda o acompanhou na ambulância até Cruz Alta. A Tainá Sarton, ela é maravilhosa, tanto como profissional, mulher, mãe e amiga, muito, muito sucesso. A Enirleia Almeida, parabéns, doutora, continue estudando e aprendendo, ótima mãe, ótima profissional. A Bianca Moreira de Garais, excelente médica, uma pessoa maravilhosa, tem muito carinho e admiração enorme, obrigado por tudo sempre. A Tatiana Dajos também conosco, uma pessoa maravilhosa, trabalhei anos com ela, de um coração enorme. A Yasmin Vargas, o Frederico manda um beijo, maravilhosa. A Ana Gabriela Loureiro escreveu novamente, profissional incrível, te admiro muito. E a Alice Caroline, boa noite, uma médica maravilhosa, sempre me atendeu muito quando precisei. Ótima profissional e ser humano incrível. Quando tiver meus filhos, quero fazer meu pré-natal com você. O Jefferson Bonato, parabéns, meu xará, obrigado. Ótimo programa e transmissão, parabéns pela dedicação a seus pacientes. E a Adélia Silveira Cavalheiro, tudo de bom a você, doutora. Pessoal, eu vou respirar um pouquinho agora, vou deixar a doutora Maria Luísa responder mais algumas perguntas. Mas vão colocando aí seus comentários, que o JMDcast também tem isso, né? Fazer com que a comunidade retribua, de certa forma, com palavras, o que muitas vezes aquele momento difícil impede que isso aconteça, né? Então, tá todo esse carinho para ti aí, Maria Luísa. Ai, coisa boa, agradeço. E sabe que o verdadeiro pagamento que a gente recebe como médico é essa troca, sabe? Sim. E não por nada, são 17 anos que eu tô aqui, né, em Tupã, e eu acho que, eu posso dizer que tudo que eu fiz aqui foi por bem da comunidade, assim, sabe? Os projetos, eu fui pioneira em alguns projetos, né, na saúde. Eu trabalhei sempre com crianças, com mais, não sei se tu me conhecia nessa época, eu comecei com um projeto na mulher, da saúde da mulher, que era mais saúde, como é que era, deixa eu pensar, era mais coruja adolescente. Foi um projeto inicial que era no posto do centro, nessa época. Depois tinha para as mulheres que era vida saudável para a mulher tupanciritanense, que a gente tem as camisetas rosa. Teve outro projeto também que a gente fazia nas escolas, aí na unidade móvel, que era... como é que era? As camisetas verde. Olha, são tantas coisas das crianças... saúde para as crianças, umas coisas assim que a gente tinha botado... eram projetos que a gente montava com o pessoal dos postos, né? Tinha um dos hipertensos e diabéticos, né? Que também tinha umas camisetas azuis, né? Que também era sobre prevenção das doenças, né? Cardíacas. Então, eu estava sempre inserida em toda essa parte de prevenção, de saúde preventiva, educação em saúde. Eu me lembro uma vez que eu contei, não todas, quando eu ia entrar no mestrado, eu tive que botar todo o meu passado, né, de atuação na comunidade,
E foram 97 palestras que eu fiz na escola. Eu fiquei apavorada. E eu fui vendo isso por causa da foto, né? Porque eu não sabia. Eu fui aqui. Legal, um projeto legal também que fizemos com os adolescentes. Quem é professora sabe, né? Abordei professores, abordei estudantes. Foi muito legal esse trabalho. Eu trouxe até uma pesquisa feita, né, sobre isso. Achei muito legal assim, essa experiência. E logo o projeto Semear, né? O programa Semear, que foi minha tese do mestrado, que implantei, né? Graças no governo de Guga. Foi maravilhoso assim para a saúde. Pena que tenho que trabalhar com essa população de gestantes, né? E de mães. Né? Então, acabei um pouco me desviando e agora eu estou num projeto maravilhoso do doutorado, né? Como você estava comentando, mas também tem a mesma linha, só que em outro local, né? E apoiado, obviamente, pelo governo federal, né? É um projeto que chama-se Abdias Nascimento, né? Que depende do CAPES. É um grande projeto da faculdade, onde eu estou sendo pesquisadora e eu estou também abarcando uma linha, né, um dos temas, desenvolvendo minha tese, né, de doutorado. E é isso as razões pelas que eu estou de cima para baixo também, né, estudando sobre tribo, coisa que também não sabia, né, caí aí e estou achando espetacular, assim. Coisa boa. E coisa boa quando as pessoas também comentam. Eu tenho uma série de outros comentários por aqui e eu não vou deixar ninguém de fora, mas daqui a pouco nós vamos falar dessa tua experiência aí nas aldeias indígenas, enfim, né? A gente viu bastante foto, acompanhou bastante aí o teu dia a dia. Hoje em dia a internet acaba sendo um diário, né? De certa forma, e a gente acaba registrando por ali. Eu vou voltar aqui no comentário, vamos ver, eu acho que o da Alice eu não li ainda, mas eu sigo por ela novamente. Um beijo no coração dela, amo essa doutora maravilhosa. A Juliana Gutierrez está aqui também, maravilhosa. Eni Cardoso, Deus abençoe. Doutora Maria Luísa, você, sucesso, tudo de bom. E a toda a equipe do Jornal Manchete Digital. Obrigado, Eni. A Maria Pimentel, Maria Luísa, para mim, simplesmente um anjo que salvou minha vida e se tornou minha amiga de verdade. Amo você, doutora. A Marta Kruger está conosco aqui. Maria Luísa, pessoa de um grande coração. A Caroline diz o seguinte: a Tatiana Dajos, enfermeira nota 1000. Adoro essa dupla, é maravilhosa. A Ambrosina Mendonça, boa noite. Doutora, tudo de bom. A Bianca diz o seguinte novamente aqui, ó. Essa mulher é tão humilde e inteligente que só quem tem o prazer de conhecer é ela melhor, tem a capacidade de reconhecer tudo que ela já fez pela saúde de Tupã-Ciretã. A Alice diz o seguinte: ama sua doutora querida, um ser humano incrível, maravilhosa. A Mariette Rodrigues, excelente profissional, admiro muito, sempre educada e humana com todos. Meus netos, quase todos nasceram pela sua mão e olha que tenho 9 netinhos. E a Bianca volta aqui e diz o seguinte: parabéns, meu amigo, pelas escolhas do JMDcast. Pessoas incríveis, assim como você, um excelente profissional. Obrigado, Bianca. Valeu pela parte. Coisa boa escutar isso, né? A gente parece que você renova, né? Isso é uma coisa que, como disse a doutora no início, não tem preço. E é só o JMDcast que pode proporcionar isso para as pessoas através da internet. Uma internet que muitas vezes é marcada por enxurradas de comentários negativos. É nessa hora que a gente vê a pauta positiva acontecendo e não é só das coisas ruins que o jornalismo vive, né? Então as pessoas também têm que entender que esses momentos são surpreendentes, não só para mim como jornalista, mas também aos nossos entrevistados, que já passaram vários por aqui. E hoje, lembrando a todos, no Estúdio 2, onde tudo começou, estamos com o Estúdio 1 lá, o principal, com alguns problemas técnicos, mas semana que vem a gente resolve e volta retomando por lá. O JMDcast dessa quinta-feira, dia 17, entrevistando a doutora Maria Luísa, tem o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana e Cressol. Maria Luísa, certo dia me surpreendo, me pedindo um microfone emprestado, porque não teria bateria e não teria como gravar a sua passagem, as entrevistas com os índios, com os indígenas.
falar um pouco dessa experiência, por favor, como que foi ficar, né? Quanto tempo e por que essa escolha? Né? Tá, é assim, ó. Dentro do doutorado, né, eu recebi uma proposta de fazer essa vivência, né? A vivência é um território indígena que se chama Huaui. O Huaui, ele é um local, né, que fica em Mato Grosso do Sul, tá? No Parque Nacional do Xingu, né? Xingu tem 4 regiões, né? O Alto, o Meio, o Baixo e o Leste Xingu. Dentro do Leste Xingu, né, está o Huaui, né? Em todo o Xingu tem 16 povos, né, diferentes, 16 etnias que a gente chama. E uma dessas etnias é a Kizhetse, né, que fica em uma das 9 aldeias de Huaui, né? A maior é a Kikachi, né, a maior das aldeias, que é onde eu fui. Eu não sei se me deixa entender. Tá. No caso, assim, ó, o Huaui tem 9 aldeias, né? A maior delas é a Kikachi, e essa aldeia fica no Huaui, no polo. Sim. No polo de Huaui, né? E Kikachi tem em torno a 400 indígenas morando lá, né? E lá também é o polo base da saúde, né? E lá onde a gente foi também trabalhar. Só que a gente acabou ficando na aldeia mesmo, né? Do lado da aldeia. Os Kizhetse, que são o povo, né, indígena que a gente está estudando, né? Também são chamados de Suyá, por causa do rio, né? Esse povo, ele vem migrando de diferentes lugares. Inicialmente, se crê que ele vem de Tocantins, da parte do Nordeste. Aí foram descendo, né? Foram descendo através do rio, né? Descendo através do rio Xingu até o Tapajós, né? Tanto que o Tapajós também outra tribo, né? Igual que a Kizhetse. E eles se juntaram e foram descendo até chegar ao Suyá, a Suyá Missó, onde eles atualmente estão. Um desses ramos, um foz, né, é o Huaui, que também é um rio, e é por isso que esse polo é chamado de Huaui. A gente ficou lá, saímos, bom, é que assim, ó, somos um grupo de 6, né, de 6 estudantes, 3 doutorandos e 3 mestrandos, né? A única médica era eu, né, no grupo. Tinha 2 enfermeiras obstetras, 2 psicólogos e um nutricionista, né? Todos diferentes lugares do país, né, que estamos fazendo o curso. A gente se juntou em São Paulo e se conheceu em São Paulo, porque, na verdade, eu conhecia uma das meninas, a Rossi, que ela foi minha colega no mestrado. E a gente acabou se conhecendo todo o grupo em São Paulo. De São Paulo fomos para Cuiabá. Chegamos em Cuiabá, onde pegamos nosso ônibus de 17 horas e meia até o município de Querência. E em Querência, mais 2 horas e pouco, a gente foi ainda de caminhonete, né? Que é estrada de chão, né? Até chegar a Huaui. E isso foi aqui assim, ó, eu saí daqui de Tupã, foi na sexta-feira, né? E tu imagina como a gente chegou de cansado. Só que a gente chegou tão emocionado, tão feliz, que ainda chegou a bater papo, comer, brincar porque a gente se juntou à equipe de saúde de lá. Lá, esse polo base de saúde é igual que um postão, sabe? E lá tem, no caso, toda a equipe de saúde, só que eles estavam sem médico. Quando souberam, né, que ia chegar o médico, então já sobrou para mim também, né? Mas foi maravilhoso, porque eu tive mais contato com a comunidade e isso me ajudou também nas pesquisas. A gente realizou vários trabalhos, cada um dentro da sua área. Eu realizei um treinamento de ultrassom para os profissionais poderem fazer de urgência, assim, certo? Porque eles têm um aparelho que é portátil, né? E foi um dos pedidos também da comunidade, né? Porque tudo isso aí está dentro do projeto, né, de nascimento, né? Então, uma das trocas que eles pediram para a gente poder entrar dentro da comunidade, porque eles avaliam quem que vai entrar e quem que não, foi fazer 2 tipos no caso de trabalho com a equipe. Um foi o treinamento de ultrassom e outro foi
um aporte na atualização no atendimento do pré-natal. Então, tinha a ver todo com a minha parte, né? Então, mas como o pré-natal hoje é multiprofissional, então não fui somente eu que fiz isso. Então, meus colegas e eu fizemos uma parceria maravilhosa e fizemos uma oficina, né, para os profissionais, né, no segundo dia, sobre isso. Mas, assim, tudo lá tem que ser conversado previamente, né? Aí essa é uma característica muito boa dos Kids DSE, que eles não é os gestores que decidem, não é o cacique, é a comunidade. Então, todo mundo nos reuniu e queria saber muita coisa sobre nós, para eles poderem aceitar nossas propostas. E foi bom também porque a gente conheceu eles, conheceu suas dores, conheceu suas curiosidades, como eles vivem. Eles foram muito bons, muito abertos, a gente foi muito receptivo com a comunidade, sabe? A gente conheceu a história deles, a gente entendeu que, quem sabe, a gente estava aprendendo muito mais deles do que eles de nós, né? E a gente se muniu de alimento, achando que a gente não ia comer nada, que ia fazer dieta, vamos comer 2, 3 dias antes. A gente acabou deixando muita comida, sabe? Porque muitas vezes uma vivência te ensina que não é o que tu acha, que tu pensa. Todo mundo, o que tu vai fazer lá? Mas que horror, não sei o que. Foi tão bom que a gente recebeu uma benção lá do pajé, que é o curandeiro, que poderia ser da tribo, e a gente recebeu até nomes, sabe? E isso nos ensinou muito mais na comunidade. Tanto que eu tô louca para voltar de novo, conversar com ele, da minha experiência, depois dessa benção que ele teve, sabe? E qual o nome que ele deu para ti lá? Eu já li na internet, mas conta para nossa audiência. Catarrã. Catarrã significa flor de algodão. Quando ele falou assim, mas o que é isso, né? Eu falei assim, flor de algodão. Mas o que é flor de algodão? Mas eu não sou branca. Ele falou, não, tu é branca. Não sou branca. Todo mundo que não é indígena é branco. Eu, tá, desculpa. Eu fiquei quietinha, né? Eu falei, mas por que flor de algodão? Não entendi. Eu falei assim, tu conhece alguma flor de algodão? E eu, foto, né? Pelo que eu vi, porque eles sonham para te dar o nome. Ele sonhou, de um dia para outro eles pensam, sonham, dia seguinte te dá o nome. Ele me caracterizou como uma mulher muito lutadora, né? Igual que a planta de algodão, que ela pode ser, no caso, pode surgir, pode crescer, pode suportar qualquer ambiente, né? E ele achou em mim essa característica, né? E também, ela também significa amor de mãe, significa pureza, né? Então, ele achou que eu sou uma flor de algodão. Achei muito legal, assim, o significado, sabe? Que ele refloresce em qualquer lugar, que ela renasce, que ela se ambienta. E acho que é também um pouquinho minha característica, né? Não querendo... eu achei muito legal. Achou que ele conseguiu descrever da melhor forma, assim, ou mais aproximado, pelo menos. Seu Tony, agora lembrei o nome dele. É muito bom compartilhar. Ele foi nos visitar lá na Oca, né? Que a gente acabou ficando numa Oca no final. A gente inicialmente ia ficar a primeira noite. Eu escolhi ficar como se chama, esses glucinhos, sabe, que a gente subdividiu, e meus colegas ficavam deitados em rede, mas acho que melhor é rede, né? Só que eu tinha medo dos bichos. Eu sou uma pessoa assim muito alérgica a qualquer coisa que pica, eu fico inchada, fico coçando, fico vermelha. Eu levei um horror de medicamento. Depois de que o seu Tony me deu a benção, eu não precisei usar repelente. Eu cheguei sem nenhuma picada de mosquito. Sabe o que é isso? Nada. Se tem a ver ou não tem a ver, eu tô começando a acreditar, porque tantas coisas assim que ele falou realmente era verdade, sabe? Então, a cultura deles, né? Eles têm uma cultura muito singular, assim. Eles têm existem 6 sentidos, né? Não somente o olfato, visão, ele tem mais o pensar, que é o 6º sentido. E eles acham, assim, que a pessoa, tudo entra pelos ouvidos. Para nós, tudo entra pelos olhos, né? Para eles, o importante é ouvir. O principal sentido é ouvir. E ele tem uma característica também, que eles cantam muito nos rituais, né? E nesse cantar, a gente escuta, e assim que entra toda essa parte espiritual,
Então, é a singularidade, né, da cultura dos Kizdesé. Antigamente, eles usavam uns lábios, uns discos nos lábios e nas orelhas, justamente por isso, né? Porque essas orelhas, esses discos auriculares, eles achavam para poder escutar melhor. Quem escuta compreende, quem escuta pensa, quem escuta entende, entendeu? Esse é o pensamento deles, né? A gente fica, tá tudo no cérebro. Eu falei, não, tá tudo no ouvido. Entendeu? E fora disso, na boca, porque falava assim, eles alongavam mais a boca, eles podiam ter mais fala e chegar até os espíritos, né? É mais ou menos o que eu aprendi. E tudo tem sentido, né? Cada um com sua cultura. E mal por mal, eu fiquei pensando, eu também tenho origem indígena, né? Porque eu venho da Bolívia. Eu também comecei a comparar certas coisas, assim, e quando era criança, eu pensava assim, gente, eu me lembro muito dos indígenas do meu país, que eles têm o aguaio, que são esses tecidos que penduram as crianças lá para poder trabalhar, as mulheres, tudo, né? Lá tem a tipoia vai na frente, o bebê vai na frente. E eu lembro muito, assim, da minha infância, quando eu vi eles, né? E conversando com as mulheres, porque inicialmente elas não te dão muita conversa. Quem fala por elas sempre é o marido, né? Mas quando tu vai te organizando, as pessoas acabam entrando na sociedade e acaba a gente conhecendo muita coisa deles, da cultura, e entender, né, o que eles pensam, o que eles precisam. E é maravilhoso ver que a mulher ela tem um papel importante dentro da comunidade. A gente acha que pode ser um pouco machista, não é, né? E o que eu amei, assim, que a empatia, né, se não tem para todos, não pode, sabe? Alguém está doente, todo mundo está junto. Se alguém morre, todo mundo, toda a comunidade faz luto. São 6 meses de luto, entendeu? Sem festa, sem nada. Eles têm essas crenças e eles se apoiam entre eles. Eu achei muito legal, porque hoje em dia todo mundo pensa no seu nariz e deu, né? Lá eles fazem pelo bem da comunidade. Se vão pescar, eles pescam muito, né? A pesca e a caça, né? Que eles têm como meio subsistência, é para a comunidade toda, tem que ter para todo mundo, nem que for uma coisinha pequena. Então é maravilhoso o povo, assim, eu admiro muito, sabe? Experiências e também uma nova visão do mundo, né? Porque quando a gente Exatamente. chega tem que ir para saber, né? Para a gente conhecer, para a gente aprender. Eu acho essas vivências são muito importantes. Eles falam português ou eles têm um dialeto? Não, eles falam a língua Gé. A língua Gé, mas também a maior parte já fala português, porque eles têm muitos indígenas que eles trabalham nos DCEI, que chama, né? Que trabalham na Kassai, que é em Querência, onde eles ficam, uma sede, né? O DCEI de Xingu fica em Canarana, que é outra cidade, né? E tem a Kassai, que fica em Querência. Então, lá eles são atendidos, as pessoas recebem atendimento médico e tal, e eles trabalham lá, né? Muitas vezes a gente conheceu o cacique, inclusive lá no Kassai de Querência, eles nos explicou um pouco sobre que Kati, né? E logo a gente encontrou ele lá na comunidade de novo, né? A gente estava muito curioso, porque, por exemplo, mas o que eles comem, o que eles fazem, como é que é a saúde. Então, a gente começou, eles têm muito, muito medo ainda de contrair a doença do branco. Então, foi uma das razões pela que a gente também entrou lá, porque eles acreditam que conseguem parar a doença indígena, mas quando a doença do branco, só o branco consegue curar, né? Então, a gente foi inserido lá justamente para ajudar. Eles não têm muita agronomia, né? Não têm muita agronomia, eles vivem praticamente e eles produzem piqui, mel. A avó, inclusive, tem um projeto lá com eles que fazem shampoo do pequeno, cremes, enfim. Eles vivem da pesca, da caça, eles comem macaco. Então, carne de gado é muito difícil, sabe? E lá tem as plantações de soja também, mas eles não fazem parte disso aí, porque isso é por particular, né? Mas, enfim, as mulheres fazem muito artesanato, inclusive, eu tô até abaixado, esse artesanato de Huawei, eles trabalham muito com tecelagem, né?
homens fazem, como se chama, as canoas, né, que eles têm. E agora já estamos reconectados. Acontece, a internet é assim, né? Então, o pessoal que acompanha a nossa live sabe que a gente tem esses problemas às vezes com a transmissão, mas o nosso Meet está seguindo aqui, fica tranquilo. E agora também estamos retomados e o pessoal ouviu todo o teu comentário, conseguiu ouvir, ficou só travando um pouquinho. Chegou a comer algo diferente por lá, não? A gente sempre prova, né? Eu não me lembro o nome da fruta agora, mas eu tentava comer coisas mais naturais, sabe? Com medo, assim, de ter alguma coisa, mas no final a gente comeu tudo que eles ofereceram, a gente comeu. A comida, assim, diferente, nada assim muito exótico. Não é nada muito exótico. Tá bem. Nós vamos seguindo por aqui, então. A Maria Luísa conosco no JMDcast de hoje. Já ultrapassamos 1 hora da nossa live por aqui. Quase 1 hora já, chegando. Já vamos indo para o fim já da nossa transmissão. A Rose Silva, maravilhosa, doutora. A Maria Lúcia, lutadora. A Beth. Maria Luísa, só quem te conhece sabe o ser humano incrível que tu és. Te admiro, profissional excelente e de um coração inigualável. E a Fátima Ribeiro, boa noite. Jefferson, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Fátima. E também a doutora Maria Luísa merece todo o nosso reconhecimento. Maria Luísa, eu sei que nós teríamos muitos assuntos para serem abordados e de forma técnica, inclusive, porque a gente sabe e respeita muito a tua capacidade, a tua capacitação profissional. E eu aqui do outro lado também te admiro como pessoa, admiro a tua família, muito respeito por todos vocês, um carinho enorme por todos. Deixar o agradecimento pela tua participação aqui conosco na noite de hoje. E como não existe pergunta final, e sim as tuas considerações finais no encerramento do JMDcast de hoje. Olha, só agradecer por tudo, né? Por escutar, agradecer esse povo assim maravilhoso que botou tantas mensagens que me animou à noite, sinceramente. Com certeza temos que continuar, né? Porque não contei nenhuma terça parte, nenhuma 10ª parte do que eu queria falar sobre o Huawei, sobre os kits CEC. Enfim, agradecer você, né? E te parabenizar por teu programa. Achei muito legal essa abordagem, né? Uma abordagem pessoal misturada com a pessoal, né? Profissional. E eu quero voltar sim para falar um pouco do meu trabalho, né? Quero voltar para falar de outras coisas, do que tu quiser, alguma atividade. E te agradecer também pelo microfone, que também foi muito útil, né? Inicialmente, né, não queria ser gravado. Gravador, né? Isso, gravador. Mas foi muito útil, sim. Te agradecer por tudo mesmo, tá? Merece. Na noite dessa quinta-feira, então, recebemos a doutora Maria Luísa conosco aqui no JMDcast. E quero agradecer a toda a nossa audiência que esteve conosco e já reforçando que na semana que vem a gente volta com mais um entrevistado. E aí, claro, no nosso estúdio principal, no fim de semana, no sábado, nós temos a transmissão ao vivo do Figueira e Ser Triunfo pela Série Ouro de futebol de salão. E aí, claro, o comando do microfone fica com o Sidney Bittencourt, com comentário do Luiz Eduardo Aldi, e eu fico na técnica ali, eu fico um pouco escondido, não entro muito, embora já tenha narrado muito jogo. Agora eu deixo para quem realmente sabe, que é o Sidney Bittencourt. Então todos estão convidados para acompanhar conosco. E uma feliz Páscoa, Maria Luísa, para ti e para tua família. E um igualmente forte abraço aí, brigadão mesmo por estar conosco. Grande abraço. Valeu, tchau. Tchau.